Obrigada, Josi, por lembrar. Eu já não estava gravando. Aí, agora está gravando. Bom, então, todo mundo entendeu o que é a derivada, definição de derivada como função, definição de derivada em um ponto e a interpretação geométrica da derivada? Isso ficou claro para todo mundo? Sim ou não? Alguém não entendeu a definição formal de derivada e mais ou menos? Quem falou mais ou menos? Tá, a Bruna. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, que vocês já estão aí. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. E deixa eu acompanhar aqui também, que eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. No computador, então não é essa aqui, é essa tela aqui. Ok, deixa eu ver. Isso, tá. Então, vou aqui em cima, no livro, na definição de derivada. Bom, a seção 2.8, está todo mundo conseguindo acompanhar aí o compartilhamento da tela? Sim? Bom, então, para a Bruna, que disse que entendeu mais ou menos, então, vou tentar só fazer um resumo. Acho que vocês também não dá para compartilhar Vocês não conseguem visualizar o mouse, eu acho, na tela. Eu acho que não. Então, eu só vou mostrando. Bom, aqui tem, então, nessa seção 2.8, a definição formal de derivada. E se você reparar, então, a gente pode olhar para a derivada num ponto e para a derivada em todo x. Bom, na primeira definição aqui, quando o A é um ponto fixo, então, quando a gente calcula o limite, quando o H tende a zero, de f de A mais H menos f de A sobre H, a mesma coisa embaixo, só que embaixo eu estou trocando o ponto fixo A pela variável x. Então, no primeiro aí, que é na primeira igualdade, quando o A é fixo, a gente vai estar calculando a derivada em um ponto. Na segunda igualdade, que está na linha 2, aí na linha de baixo, quando a gente faz esse x variar, significa que eu estou calculando a derivada para qualquer x. Então, quando você tem a segunda expressão, significa que você está calculando a derivada em qualquer ponto x. Essa é uma definição e é a definição formal de derivada. Bom, mas qual é a interpretação geométrica da derivada? Lá no iniciozinho da outra seção, que eu não recordo agora, ele fala da reta tangente e fala sobre como calcular a reta tangente. Logo eu fiz um exemplo no encontro passado, que a gente calculou aquela dada a função altura, a gente calculou a velocidade. E eu tinha dito exatamente isso, que a função velocidade vai ser a derivada da função posição, só que ainda não tinha ainda dado a definição formal de derivada. Então, aquele exemplo que a gente fez na aula passada foi exatamente o cálculo desse limite aqui, que é a derivada. Então, para calcular a derivada, a gente precisa, então, aceitar que a derivada é dada por definição por essa expressão. Tá. Até aí, ok? Então, é uma definição que vocês têm que assimilar, que é a definição de derivada. Bom, mas qual é a interpretação geométrica da função derivada? Olha, aqui está o gráfico de uma função. O que é a função derivada em cada ponto? Então, se a gente olhar aí nos pontos que está dando A, B e o ponto P, por exemplo, nos pontos A, B e C, a reta tangente ela tem inclinação zero. Por isso que está M igual a zero. No ponto P, a inclinação é aproximadamente 3,2. Então, o que significa a inclinação? A interpretação geométrica da derivada, ela vai te dar exatamente isso. A interpretação geométrica da derivada
É exatamente isso. A derivada num ponto A ou num ponto P vai te dar exatamente qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto. Até aí, tudo bem? Para quem está acompanhando? Então, derivada, a gente tem a definição formal, que é dada pelo limite que a gente viu lá em cima. Qual a interpretação geométrica da derivada? Quando você calcular aquele limite a cada ponto, num ponto A, você vai obter geometricamente a inclinação da reta tangente ao gráfico naquele ponto. Até aí todo mundo acompanhou? Alguma dúvida? Sim? Todo mundo? Tá. Então, definição é aquele limite, e vocês têm que assimilar aquele limite. E o que vai te dar aquele limite? Qual a interpretação geométrica? É a inclinação da reta tangente naquele ponto. Tá? E daí, o que ele faz nesse exemplo 1? O que significa uma reta ter inclinação zero? Lembra, ó, a equação da reta é y igual a x mais b, certo? Deixa eu ver se aqui na tela compartilhada, se vocês não conseguem, eu acho, ver o meu mouse, né? Sobre a tela, não, né? Não dá nem para usar o mouse. Alguém consegue enxergar o mouse? Não, não, né? Porque eu não consigo enxergar o mouse. Não, tá, então, eu prefiro dar aula no quadro, mas hoje não deu, a gente vai ter que, hoje é dia de ficar em casa. Mas na sexta-feira eu prefiro dar aula no quadro, que eu acho melhor para eu poder dar aula para vocês acompanharem também. Então, ficou claro, né? Inclinação da reta tangente. Então, olha só, eu vou tentar colocar aqui na mesma tela, aqui, ó. Esse gráfico em azul, que vocês estão vendo aí na tela compartilhada, cadê? Vamos ver. Esse gráfico em azul é o gráfico da função f. Os pontos A, B, C e P é o ponto onde eles estão pegando a inclinação da reta tangente. Então, no ponto A, no ponto B, no ponto C, a inclinação é zero. E no ponto P, ela tem uma certa inclinação que é diferente de zero, que é aproximadamente 3,2. Bom, então, olha só a associação que ele está fazendo. Olha no gráfico em rosa agora. Olha o ponto A. O ponto A, o que está acontecendo com essa inclinação da reta tangente? Ó, eu estou pegando o ponto A', B', C' e P'. Então, no ponto A', significa que o gráfico da minha função, como a inclinação da reta tangente é zero, então significa, e também o que a gente tem que lembrar? Que a derivada é dada por aquele limite, e a função derivada vai ser dada quando aquele x variar para quando aquele limite existir. Então, por que o ponto A', que está associado ao ponto A lá, ele vai passar no zero? Porque eu estou dizendo que se o meu ponto, se o ponto A, a inclinação da reta tangente é zero, significa então que a derivada naquele ponto é zero. Então, se eu estou esboçando no gráfico em rosa o gráfico da derivada, então eu sei que, em particular, o ponto A' que está associado ao ponto A, a derivada é zero. Então, eu sei que a minha função naquele ponto é zero. Então, repare que no gráfico rosa, no ponto A', a minha função vai passar exatamente porque eu estou calculando no ponto a zero, quer dizer que ela vai passar no zero. Então, o y, a imagem dela é igual a zero. Certo? No ponto B' é a mesma coisa. A imagem, a derivada é zero. Então, a imagem da minha função é zero. No ponto C' é a mesma coisa. A derivada tem inclinação zero. Então, a derivada C', a imagem dela é zero. Agora, olha no ponto P', que está associado ao ponto P. A nossa derivada lá em cima é aproximadamente 3,2. Então, repara que no ponto 5, que está associado ao P, a imagem da minha derivada, em rosa, vai exatamente no 1,5. Mas quem é 1,5? É 3 dividido por 2. Então, o que eu estou dizendo é, a imagem, quando a gente for querer esboçar o gráfico dessa forma, se eu olhar para F e querer esboçar o gráfico da F' só olhando para F, primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar os pontos onde a derivada vai ser positiva, negativa, igual a zero,
E no gráfico embaixo, que é da F', para essa derivada, inclinação da reta tangente que a gente encontrou no gráfico em azul, vai ser exatamente a imagem em cada ponto que a gente vai olhar no gráfico em rosa. Até aí todo mundo acompanhou? Dúvidas? Como foi feita a associação? Não aparece? Tá, não aparece o mouse, né? Mas vocês estão conseguindo acompanhar o gráfico azul e rosa. Então, o gráfico em azul é o gráfico da F, o gráfico em rosa é o da F'. E como é que foi feita a associação entre... Como é que eu esbocei gráfico em rosa, olhando só para o gráfico em azul? Olhando para a inclinação da reta tangente do gráfico em azul, e aí a inclinação da reta tangente, esse valor vai ser exatamente a imagem da minha função F' naquele ponto. Ficou claro? Ou alguém tem dúvida? Tá. Mas aí, quando o Alejandro perguntou, né? Quando o gráfico não vai ter um ponto com inclinação zero, eu não sei se vai ter já nesse exercício, mas o que a gente vai fazer é olhar para a derivada e a gente vai aprender, então, a calcular os pontos de máximo, de mínimo, concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, assim, vocês não precisam se preocupar muito em fazer essa associação, porque você teria que fazer... Aqui ele pegou pontos bem básicos, né? O A, B e o C e um ponto P. Mas para o gráfico ele ficar, assim, razoável, a gente teria que olhar isso uma quantidade, assim, bem maior de pontos. Mas a gente vai conseguir mais para frente, usando derivada, mas assim, com conceitos mais elaborados, como ponto de máximo, mínimo, concavidade para cima, concavidade para baixo, fazer um esboço melhor. Eu vou, todo mundo entendeu? Eu vou lá então para o exercício 3, para a gente tentar fazer essa associação, e depois eu posso até fazer o 11 que você pediu, se a gente conseguir, a gente faz hoje, senão eu faço na sexta-feira, eu faço no quadro que talvez fique melhor para o pessoal acompanhar. Outra coisa, eu vou colocar também, eu tinha compartilhado a tela aqui, mas vou colocar na prova anterior do ano passado, já que vocês vão ter que fazer prova virtual, né? Eu vou colocar lá para vocês, junto com... Tá, eu vou resolver a prova com vocês na sexta-feira, tá? Porque aí eu vou colocar, assim que acabar aqui, às 8 horas, eu coloco lá no Siga, vou colocar também o gabarito, que aí vocês podem tentar fazer, olhar o gabarito, e o que vocês não conseguirem entender, daí eu faço toda ela na sexta, mas é bom vocês tentarem fazer, porque a prova que vai estar lá, que é a P1, que a gente ia dividir em três, né? Agora com esse RTE, eu não sei como vai ficar, mas a gente sempre dividiu em três provas. E aí, essa parte que era P1 é exatamente a parte que vocês viram até a primeira parte do RTE, que foi até a semana passada, que é até a definição de derivado. Então, eu vou colocar lá para vocês darem uma olhada, vou colocar o gabarito também. E aí, na sexta-feira, eu faço passo a passo com vocês. Então, nessa prova tem a construção tem compostas, né, que é a função composta, tem cálculo de limite e cálculo de derivada usando a definição. Tá? Então, eu vou fazer com vocês, eu vou colocar a prova, colocar o gabarito e vou fazer com vocês. Assim, vocês podem tentar fazer em casa, olhar o gabarito e eu faço com vocês na sexta-feira para tirar todas as dúvidas. Então, vamos lá para o exercício 3, está na página 148. Ah, não, está 148, era o 11. Deixa eu ver aqui o 3 que ele pediu. Aqui, o 3. Então, o 3 está pedindo, deixa eu olhar aqui. Tá. No 3, então, ele está pedindo para associar o gráfico de cada função que está dando aí, ó, o item A, B, C e D, com o gráfico da sua derivada, que vai do número 1 ao número 4 aí em romano. Agora, onde é que está o número 1 e o número 4 em romano? Nossa, passou demais aqui.
Tá. Então, em rosinha aqui, tá o número 1, 2, 3 aqui no canto, para mim é o canto direito aqui. Tá, 1, 2, 3 e 4 em rosa, que são as respectivas derivadas. Dessas funções aqui, ó, que tá no... Alguém escreveu alguma coisa? Tá na página 147, obrigada. Aqui, ó. Então, o gráfico tá aqui, e só que como, né, a outra face tá lá, então vamos olhar primeiro aqui, ó, esse item A. Tá aqui o gráfico. Então, a gente tem... Ela tem concavidade, né, para baixo, até o... Tem concavidade para cima até o zero, tem concavidade para cima até o zero, e do zero ela tem concavidade para baixo. Então, vamos olhar só para o item A primeiro. Depois que a gente viu, então, como é que a gente vai conseguir esboçar a derivada, só olhando para o gráfico? A gente vai olhar, então, pegar 3, 4 pontos, olhar a inclinação da reta tangente e ver o que vai dar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu não sei que ponto é esse aqui, que ela tem, mas tá vendo que ela tem um ponto que ela passa no zero? Então, todo mundo conseguindo enxergar esse item A? Tem um ponto aqui que ela passa, a imagem é zero, ela decresce, depois ela passa no zero de novo, ela sobe, depois ela passa no zero de novo. Certo? Então, eu vou chamar esse ponto que ela passa no zero aqui, à esquerda do zero, de ponto A, vai ter o zero, e vai ter um ponto que é positivo, ok? Todo mundo acompanhando o meu raciocínio, já que você não consegue ver o mouse e eu não consigo. Tá. Então, ó, ela decresce e passa por um zero momento. Depois ela sobe, passa no zero, no centro, e depois ela sobe e desce e passa no zero de novo. Então, eu vou chamar esse primeiro ponto que ela passa no zero de ponto A. E vai ter o zero, então o ponto A é um número negativo, ok? Vai ter o zero, que é neutro, e vai ter o outro ponto que ela passa no zero, B. Repare que, ó, ela decresce e ela cresce de novo. Nesse ponto que ela decresce, que é onde ela para de crescer, ela tem uma... ela decresce. Então, aqui onde ela parou de decrescer para crescer, a inclinação da reta tangente é zero. Todo mundo consegue enxergar isso? Ó? Ela desceu, subiu. Se ela desceu e subiu, nesse ponto aqui, onde ela parou de descer e subiu, é zero. Ok? Mesma coisa, depois lá em cima, ela sobe e desce. Então, no momento que ela subiu e desceu, nesse ponto, é zero. Então, olha só, vê se vocês vão acompanhar. Eu tenho ponto A, que é onde a imagem dela é zero, eu tenho zero, e eu tenho ponto B, que ela é zero. Eu vou chamar, então, de C e D. O C vai estar entre A e o zero, e o D vai estar entre zero e B. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou escrever aqui no meu caderno e vou tentar mostrar para vocês, para ver se vocês vão acompanhar aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Todo mundo consegue enxergar? No caderno? Sim? Sim, tá embaçado. Eu vou tentar fazer com outra cor aqui. Desce, vai no zero, sobe. Todo mundo consegue? Nesse aqui. A Cami tá normal aqui. Então, deve ser internet aí de algumas pessoas que tá embaçado. Vou tentar chegar mais perto. Todo mundo consegue enxergar esse gráfico que estava lá? Tá, vou tentar então agora, ó. Esse aqui, então, é o que eu estou chamando de ponto A. Aqui está o zero e aqui está o ponto B. Estão conseguindo enxergar bem? Então, A, zero e B. Repare que nesse ponto aqui, ó, eu vou até desenhar aqui, ó, a inclinação da reta tangente é zero e aqui a inclinação da reta tangente é zero, aqui, ó. Tudo bem? Ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, então, esse ponto aqui, eu vou até desenhar de vermelho. Esse ponto aqui, onde a derivada dá zero, eu vou chamar de AC. E nesse ponto aqui, onde a derivada dá zero, eu vou chamar de D. Acidente.
Caiu o celular. Aqui. Todo mundo acompanhou? Então, o A é onde a imagem é 0, o B é onde a imagem é 0, o C é onde a reta tangente é 0 e o D é onde a reta tangente é 0. Repara, então, que o A e o C são negativos e o D e o B são positivos. Eu posso até pegar um outro ponto aqui, ó, e aí eu vou desenhar de vermelho. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Repare que a inclinação da reta tangente aqui, ó, é negativa. E eu vou pegar outro ponto aqui, a inclinação da reta tangente é, ó, positiva. Eu vou ter que colocar com setinha assim, ó. Setinha para baixo, setinha para cima. Aqui, ó, se eu pegar um ponto aqui, a inclinação é positiva. Se eu pegar um ponto aqui, a inclinação é negativa. Então, ó, inclinação negativa, 0 positiva, inclinação positiva, 0 negativa. Certo? Todo mundo acompanhou? Bom, e aí, o que é a função derivada? Vou chamar de F'. O que vai ser a função derivada? Peraí, que eu devo escrever aqui. Então, aqui a gente vai esboçar o gráfico da função derivada. O que é a função derivada? Ué, o que a gente acabou de ver, o que é a derivada? Vai ser exatamente, a cada ponto, vai ser o valor da derivada nesse ponto A. Então, eu vou só reescrever aqui, ó, para ficar, aqui está o A, aqui está o C, aqui está o 0, aqui está o D, e aqui está o B. Ó. Então, é só reescrever os pontos que a gente tem. Ó. A, C, 0, D, D. A, C, 0, D, D. O que lá no exemplo que eu acabei de mostrar no livro para vocês e todo mundo disse que entendeu, foi o seguinte. Ah, eu entendi, ok. O que significa, então, a derivada? A derivada significa a inclinação da tangente. Aqui, ó, decresce, é 0, cresce, cresce, 0, decresce. Então, significa que nesse ponto A aqui, eu vou esperar vocês responderem, né, para não ser um monólogo e vocês participarem da aula também. Esse ponto A aqui, que vai ser o gráfico da derivada, ele vai ter uma imagem positiva ou negativa? Alguém pode me dizer se nesse ponto A aqui, a imagem dessa função vai ser positiva ou negativa? Já que vocês entenderam aquele exemplo lá em cima. Negativa, exatamente. Todo mundo, assim como o Alejandro, é Alejandro mesmo? É Alejandro, né? Todo mundo, assim como o Alejandro, entendeu? O que é a derivada? Vai ser o valor dessa inclinação aqui. Aqui ele é negativo. Então, a imagem desse cara vai ser negativa. Então, vai ser um ponto, ó. Vou pegar aqui, tá? Ó, pegar de vermelho. É negativo. Não sei onde é. Mas a gente vai fazer um esboço bem grosseiro. É negativo. No ponto C, qual é a imagem desse ponto C aqui? Já que o ponto C, a imagem dele vai ser exatamente a derivada. Quanto vale a derivada nesse ponto C? A gente viu que a inclinação é 0. Então, ela vale 0. Vou passar aqui na origem, ó. No ponto 0, qual é a inclinação da derivada? Olha, a função está crescendo, então a derivada é positiva. No ponto 0, vai ter uma imagem positiva. Eu não sei qual é a imagem, mas vai ser positiva. Eu sei que vai ser positivo. No 0, a imagem vai ser positiva. No D, o que vai acontecer? Olha, qual é a imagem do ponto D para a derivada? A inclinação é 0. Então, qual vai ser a imagem do ponto D? 0. E do ponto B? Vou esperar alguém responder. A imagem do ponto B para a função derivada vai ser positiva ou negativa? Lembrando que a derivada vai ser o valor da inclinação da reta tangente. A inclinação aqui, nesse ponto B, é positiva ou negativa? O que está acontecendo aqui? A função está decrescendo. Então, vai ser uma imagem negativa, exatamente. Só o Alejandro está socializando. Tá. Olha, então a gente sabe que no ponto A, então, que é referente, vou chamar de A, C, tá. Nesses pontos aqui, então, a gente sabe que a imagem negativa vai ser 0, 0, onde que é positiva, negativa, 0. No ponto D, no ponto D, 0, né? E no ponto B, negativa também. Agora, vamos lá para aqueles gráficos que ele deu para a gente poder associar.
que era o item 1, 2 e 3 nos algarismos. Olha só. Vamos agora para o compartilhamento. Vamos na outra tela, comigo lá na outra tela do compartilhamento. Desses gráficos em rosa, que é o 1, o 2, o 3 e o 4, qual deles vai ter pontos do lado esquerdo com imagem negativa? Todos eles. Primeira coisa, no 0, agora vamos voltar aqui para mim, ó, na outra tela. Todo mundo aqui comigo na outra tela, aqui com o caderno. É bom para vocês não dormirem, esses ficam divididos em duas telas diferentes. Todo mundo está aqui comigo, acompanhando no caderno? A gente vê, então, aqui no ponto A, a imagem é negativa. No ponto C, ela passa no 0. No ponto D, ela passa no 0. E no ponto B, negativo. Voltando lá, agora todo mundo comigo lá na outra tela no gráfico. Qual desses gráficos, que é o I, 2I, 3I e 4I, vai ter o comportamento? Se a gente pegar, então, a gente acabou de ver que no item anterior eu tenho 2 pontos lá, que era o ponto... Todo mundo está comigo em cautela. A gente acabou de ver que no item anterior, que é o A, B, C, D, e o item A que a gente está fazendo, vai ter 2 pontos do gráfico, que é onde ela desce, depois ela sobe, e tem inclinação 0. Então, eu sei que eu vou ter pelo menos 2 pontos da minha função, que é a função derivada, passando no 0. Qual dos itens 1, 2, 3 e 4, para a gente já fazer a eliminação, quais desses gráficos do item I, 2I, 3I e 4I, 1, 2, 3, 4 em algarismo romano, qual deles a função vai passar no 0 2 vezes? Ou seja, quais os outros a gente pode eliminar para a gente tentar encontrar a alternativa correta? O item I, a função passa no 0 2 vezes? Todo mundo escrevendo aí para mim, para ver se está acompanhando. Não, então eu já vou descartar o item I. No item 2, a função passa no 0 2 vezes? Olha lá para o gráfico em rosa. Sim, então é uma candidata. Vamos ver os outros. No item 3, a função passa no 0 2 vezes? Passa em 3, alguém esperto aí. Passa 3 vezes. Certo. Então, eu já posso descartar. E no item 4, a função passa no 0 em algum momento? Não. Então, quais são as nossas candidatas? É o gráfico de número 2 e o gráfico de número 3. Agora, qual deles é o que a gente quer? Será que a gente vai ter que precisar estudar mais? A gente pegou, para eliminar os outros dois, a gente olhou só para as derivadas, que a gente viu que teriam 2 derivadas com inclinação 0, então a minha imagem da minha derivada vai passar vai passar 2 vezes no 0. Ok, descartei os outros 2. Agora está faltando a gente analisar os outros pontos que a gente analisou, certo? Quais foram? Que é o do aqui no A, ela tem imagem negativa, e no B, ela tem negativa também. Bom, então eu sei que a esquerda e a direita do 0 vão ter derivadas que são negativas. Olha o gráfico 2. A nossa função à esquerda, vou aqui, tá, vocês estão... Volta comigo aqui para o caderno, aqui, onde eu estou. Então, reparem que aqui, qualquer ponto antes do C, vocês estão bem aí? Qualquer ponto antes do C, a minha derivada vai ser sempre negativa, porque a função está decrescendo. Depois do ponto C, a minha derivada passa a crescer. Ela cresce até o D, depois ela decresce novamente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que do ponto C, que a minha imagem sempre vai ser negativa. Eu vou fazer assim, mas eu não sei a concavidade, tá? A concavidade poderia ser para cima ou para baixo. A gente ainda não analisou a concavidade ainda, que a gente vai ver isso só com as derivadas de segunda, etc. Então, eu vou fazer assim, Eu vou até fazer assim, vamos ver. Depois, eu sei que daqui para cá, minha função, então, cresce
depois ela decresce até o D, porque ela vai passar no 0. Depois, no B, ela decresce, então ela vai decrescer aqui, ó. Então, ela vem uma coisa assim. Ou, pode ser assim, né? Porque eu não sei, aqui está com cavidade para baixo, aqui teria com cavidade para cima. Vou fazer assim, ó. Certo? Ó, aqui, a concavidade, aqui a imagem vai ser negativa. Chegou do C aqui, ó, que é o meu C, a imagem é positiva até o D. E depois do D aqui, ó, a imagem é negativa. Então, qual desses gráficos aqui, esse aqui, se assemelha a qual dos gráficos? Vamos voltar aqui agora para outra tela lá. Aqui, estou eu aqui na outra tela lá. Qual dos gráficos se assemelha a esse que a gente acabou de ver? O 2 ou o 3? O 3 passa 1, 2, 3 vezes, né? Já não passava, né? Já era o 2 desde o início, né? Porque o 3 passa no 0 1, 2, 3 vezes. O 1 passa no 0 uma vez só. Então, já era o 2 por exclusão desde o início. 2. Certo. Bom, então, deu para entender com esse exercício 3 como é que a gente esboça o gráfico da função só usando a derivada? Querem que eu faça mais um? Algum item lá? O B, o C, uma coisa assim? Acho que dá tempo de fazer mais um. São 7h52. Querem que faça ou não? Ou por hoje tá bom. Tá, vou fazer mais um então. Aí, então, o Alejandro tinha pedido o 11, né? Então, Alejandro, agora que você já entendeu mais ou menos como faz, vou pedir para você dar uma olhadinha, tentar refazer o 11 novamente. Daí, se você ainda tiver com dúvida no 11, aí eu faço com vocês na sexta-feira. Pode ser? Tá, então vou fazer mais um então. Deixa eu ver, vamos por ordem, então vou fazer o B, né? Deixa eu ver aqui. E aí eu deixo o B. O B é mais tranquilo. O B são retas, né? Vou fazer o C, que é concavidade. Vou fazer o C, que a imagem é toda embaixo aqui. Então, vamos lá para outra tela, todo mundo comigo lá na outra tela. Deem uma olhada no gráfico do C. Vou desenhar aqui também no meu caderno, enquanto vocês olham lá. Já não tem nenhuma folha aqui nesse caderno. Vamos ver o outro. Então, vamos lá, todo mundo já deu uma olhada no item C? Ou agora todo mundo aqui comigo nessa tela de novo aqui. Aqui, todo mundo acompanhando aqui, eu com meu caderninho. Esse gráfico aqui, certo? Do item C. Todo mundo conseguindo enxergar? Cadê? Respondam para eu saber que vocês estão acompanhando. Sim? Tá. Então, vamos lá. Agora que todo mundo já captou a ideia, tem algum ponto onde a derivada é zero, ou seja, a inclinação da reta tangente é zero? Aqui é o zero. Tem algum ponto onde a inclinação da reta tangente, Alejandro disse, ó, esse é o sim, sim, estão acompanhando, sim, tem um ponto da reta tangente é zero. Tá. Então, repare que nesse ponto aqui, ó, que é exatamente o zero, cadê minha caneta para ficar coloridinho, didático, bonito? Esse ponto aqui, ó, a inclinação da reta tangente é zero, ok? Então, o que a gente sabe sobre o nosso gráfico quando a gente for fazer a associação? Eu sei que a minha função derivada vai passar no zero em quantos pontos? 1. Certo? Isso a gente já tirou daqui. Só tem esse ponto que é onde a inclinação da reta tangente é zero. Então, eu sei que a imagem da minha função derivada vai ter pelo menos um ponto onde ela vai passar, pelo menos um não, vai ser exatamente um, né? Onde ela vai passar no zero. Agora aqui, ó, repara que aqui ela vem com, eu desenho um pouco mal desenhado aqui. Aqui ela vem com, ó, vem aqui, decrescendo, ela vem aqui e ela cresce. Então, se a gente pegar aqui, ó, repare também que aqui, ó,
ela decresce, mas ela decresce com concavidade para cima, é que ela tem concavidade para baixo. Não sei se vocês estão conseguindo reparar nessa sutileza aqui, ó. Então, se eu pegar a inclinação da reta tangente aqui, ó, ela é positiva. E aqui, como ela está sempre crescendo, é positiva também. Só que aqui, ó, a concavidade dela é para cima. E aqui a concavidade é para baixo, mas vocês só vão conseguir, de fato, enxergar isso aqui quando a gente fala de derivada de segunda, que vai dar exatamente concavidade. Mas como a função está sempre crescendo, olha, a derivada é sempre positiva. E aqui, o que está acontecendo com a minha função? Ela decresce. Então, quando eu pegar qualquer ponto aqui, ó, a inclinação da reta tangente vai ser o quê? Negativa. Todo mundo acompanhando? Então, ó, do menos infinito até o zero, a imagem da função derivada vai ser negativa. No zero, a imagem vai ser zero. E do zero até o mais infinito, a imagem vai ser positiva. Até aí, todo mundo? Ó, então, aqui a nossa função decresce. Então, quando eu pegar a inclinação da reta tangente, vai ser negativa. No zero é zero. À direita do zero aqui, ó, quando a gente pegar a inclinação da reta tangente, ela vai crescer, é positiva. O que isso está dizendo sobre a nossa função derivada? Está dizendo o seguinte, que a minha função derivada vai ter uma imagem no zero. Que ponto é esse? No zero, ela vai no zero. À esquerda do zero, ela vai ter imagem negativa. E à direita do zero, ela vai ter imagem positiva. Tudo bem? Sim? Alguém dá um sim para mim aí? Sim, um ok, tudo bem. A aula está perfeita e maravilhosa, ok? Sim, a aula está perfeita e maravilhosa, ok, tá. Tudo certo, beleza. Então, vou de novo repetir. A gente viu, então, que no zero a derivada vai ser zero, a inclinação da reta tangente. Então, eu sei que o gráfico da minha função no zero vai passar no zero. À esquerda, a imagem vai ser negativa. E à direita, a imagem vai ser positiva. Agora, vamos voltar lá naqueles gráficos, que é o 1, 2, o 3 e 4. E a gente está procurando, então, qual função? A gente está procurando a função, então, que no zero vai passar no zero. À esquerda do zero, ela vai ter imagem negativa e à direita ela vai ter imagem positiva. Então, todo mundo agora nota a tela lá, o compartilhamento. Até assim, do lá rápido, né? Qualquer jeito do lá rápido, né? Online, presencial, vamos lá. Ai, caramba, que página que era? Eu saí aqui. 140. Eu tô falando muito rápido, gente? É que eu me empolgo. Eu tô falando muito rápido ou não? Tá bom, todo mundo tá conseguindo acompanhar. Ou apesar de eu estar falando rápido, dá para acompanhar. Cadê? Vamos lá. Aqui. Dá para acompanhar. Tá. Então, a velocidade boa, então. Tá. Ok. Vou estar então nessa tela aqui, todo mundo lá comigo na outra tela. Tá. Vamos lá, então, no gráfico em rosa, que é o I, 2I, 3I, 4I. Quais são as informações que vocês conseguem? O que a gente viu lá? No zero, a função vai ter que passar no zero. Qual dessas funções no zero passa no zero? Vamos lá, para vocês socializarem comigo, toda a compreensão que vocês estão tendo. Qual das funções, alguém, a Bruna, A1, só A1, que no zero ela passa no zero? A1 e A3, exatamente, o Alejandro está atento. Mas, além disso, a gente acabou de ver que a esquerda, ela vai ter imagem negativa, porque a inclinação da reta tangente é negativa. E a direita, a minha função derivada vai ter imagem positiva sempre. Então, é o 1 ou o 3, o gráfico da derivada que a gente está procurando? À esquerda, a imagem vai ter que ser sempre negativa, e à direita, a imagem vai ter que ser sempre positiva. É a 1 ou a 3? Oi? Alguém? Alejandro, é a 3, certo? Porque, ó, a 3, não, quem disse 3? Alguém falou 3? Eu vi 3, eu só imaginei, não. Porque é 3. Quem disse 3? Eu achei que alguém tivesse escrito a 3, não, tá. Tem alguém? Não. Não, o que o Alejandro? Acho que alguém escreveu 3 e depois apagou, será? Tem como? Tá, ninguém disse 13, já tô alucinando já. Minha quarentena.
Então tá todo mundo atento, né? Tá todo mundo dizendo, não, a professora tá louca. É a 1, de fato, é a 1. Por quê? Repare que a direita do zero, a imagem é sempre negativa, a esquerda do zero a imagem é sempre negativa e a direita é sempre positiva e no zero passa no zero. E por que não a 3? Porque a 3, ó, ela do zero, ela tem imagem positiva e depois ela passa a ser negativa. Para ela ter imagem positiva e depois ela passar a ser negativa, a minha função tinha que mudar a inclinação da reta tangente. Mas se a gente olhar de novo, agora volta de novo para a minha telinha aqui. Se a gente olhar aqui, ó, a inclinação à esquerda do zero da nossa função original é sempre negativa. E a direita é sempre positiva. Dúvidas? Perguntas? Não entendi. Peraí. A Bruna. A Bruna entendeu ou não? Cadê a Bruna? Não entendi agora, não. É muito mais fácil entender assim? Acho, que bom que vocês estão entendendo, né? Porque vocês vão ter que fazer prova online, então vocês vão ter que entender. Então, olha só, então, para sexta-feira. Ela não tem. Porque eu olhei aqui, eu vi que alguém colocado 3, mas eu acho que era lá em cima que você estava falando qual eram as opções, né? Que passavam pelo zero, que é a 2 e a 3, é isso. Tá. Ainda não tem, a Bruna falou, não tem data de prova ainda, porque vai ter um calendário, assim como tem um calendário acadêmico, no RT também vai ter um calendário. Um calendário de quando vão ser, até quando tem que lançar as datas das notas da N1, até quando vai ser lançadas as notas da N2, para você discutir, ainda não tem calendário. Isso vai ser discutido essa semana ainda no CPA. Então, provavelmente, até o final dessa semana, a gente já vai saber como vai ficar o calendário, e aí, ainda essa semana ou na semana que vem, os professores de cálculo vão se reunir, porque é unificado, e aí só para a semana que vem é que que a gente, né, professores, vai decidir, depois que o CPA decidir como é que vai ficar o calendário. Então, é só na semana que vem mesmo que eu vou poder dar informação para vocês a respeito de datas de prova, como vai ser, tá? Mas isso aí ainda vai ter que ser aprovado no CPA, desse calendário. Aí, depois de aprovado, os professores de cálculo vão se reunir, e aí, depois que a gente se reunir para ver como vai ser a prova e tal, e datas de prova, como vai ser feita, até onde vai o conteúdo, a gente avisa vocês. Mas, então, assim, eu não sei quando vai ser a prova, não sei se vai ser de maio, final de maio, junho, qual vai ser o conteúdo, como vai ser feito, mas até a semana que vem eu acho que a gente já vai ter um retorno para vocês. Mas com certeza a Bruna está tentando, a gente vai avisar com antecedência. E a gente, por exemplo, eu não sei até qual parte do conteúdo, mas provavelmente a gente vai dar 1 ou 2 semanas a data com antecedência para que vocês possam estudar. Assim, se naquela semana, por exemplo, a gente não vai dar um conteúdo na semana para eu cair na prova, a gente sempre vai dar um espaço de tempo para vocês estudarem aquele conteúdo. Então, não se preocupe tanto assim, tá? Mas aí, para a semana que vem, então, eu já vou ter uma ideia de data e aviso a vocês. Então, na sexta-feira, nesse horário, às 19, eu vou fazer, então, a prova anterior, e aí, se o Alejandro ainda tiver dúvida no exercício 11, que eu acho que agora ficou mais fácil, aí eu faço com vocês também, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. E depois eu coloco também lá no Siga o link dessas aulas que eu estou gravando, para vocês olharem e verem quando quiserem. Isso, as videoaulas são segundas e sexta. Era só segunda, mas aí alguém pediu, disse que o tempo era pouquinho, e daí acho que segunda e sexta, porque o horário das 19 fica bom. Acho que para vocês não fica muito tarde, para mim também. Então, vai ser segundas e sextas as videoaulas. Tá? E aí, essas que a gente está gravando, eu vou colocar lá no Siga para vocês o link, para vocês entrarem no Drive e assistirem quando quiserem, tá? Para estudar para a prova também. Então, pessoal, por hoje é só. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Boa noite, gente.